Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos começar lendo o texto do Salmo 119, verso 105. O texto diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui dentro da característica da linguagem semítica, da linguagem poética, melhor dizendo, o que nós identificamos aqui no início é lâmpada e luz em paralelo, se referindo a esta utilidade. Se há uma necessidade, e para suprir essa necessidade, o salmista indica a lâmpada e a luz. E o motivo é porque nós estamos no mundo, estamos cercados de pressões anticristãs, estamos cercados por valores que são antibíblicos e por influências de relacionamentos que em nada contribuem para o nosso temor a Deus e para o nosso amor ao Senhor. Então, a lâmpada aqui, a luz, ela serve como um entendimento, um discernimento no meio das trevas morais e espirituais presentes no mundo. E aí ele continua dizendo, para os meus, e depois ele repete, para os meus. Veja, esse paralelismo, ele tem aqui o propósito de enfatizar uma mensagem. Então o salmista está dizendo, olha, a utilidade da lâmpada, a utilidade da luz é para mim. Isso traz um entendimento, isso traz uma mensagem de caráter mais pessoal, tá? Então isso é individual. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, embora exposta publicamente, cada um tem uma responsabilidade perante ela. E o salmista está dizendo que lâmpada para os meus e luz para os meus. Então é algo que temos que nos apropriar daquilo que a palavra de Deus nos fornece como instrumento, como recurso para nos guiar no mundo que está comprometido com as trevas morais e espirituais. E aí, a palavra pés aqui, em paralelo com caminhos, o salmista está enfatizando a experiência da vida, tá? As decisões que tomamos na vida e também os nossos relacionamentos. Então, lâmpada para os meus pés, e ele repete logo na sequência, luz para os meus caminhos. O que nós temos no meio aqui, irmãos? Nós temos o fundamento, a autoridade final. Diante da palavra de Deus, nós temos que nos sujeitar. Então, de forma enfática, ele está dizendo que lâmpada aqui e luz nada mais é a indicação, a importância, o fundamento, a autoridade da palavra de Deus para nos conduzir, para conduzir os nossos pés, os nossos caminhos no mundo onde nós nos encontramos. Tá? Então, a palavra de Deus, ela é o fundamento. E nós começamos este estudo aqui exaltando a importância da palavra de Deus como autoridade final, absoluta, em matéria de fé e de condutas cristãs. Embora haja outras fontes disponíveis a todos nós temos a palavra de Deus, um apreço pela palavra de Deus, um respeito pela palavra de Deus, uma sujeição à palavra de Deus, de maneira que nós não precisamos de nenhuma outra fonte para dizer, de modo final, como nós precisamos viver, porque ela é, por si só, suficiente em matéria de vida cristã. Então, desse modo, para nós que somos cristãos, a ética dos valores morais e das condutas cristãs é determinada pela palavra de Deus. Não é pelo achismo, não é pelo aspecto cultural de qualquer pessoa, de qualquer povo, tá? É a palavra de Deus. Não são as tendências dos nossos dias, é a palavra de Deus. O que nos importa é o que diz a palavra de Deus. Não é o que os outros falam, pensam a parte dela. Walter Kaiser Jr., no livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, ele diz o seguinte: a Bíblia pode ser empregada de 4 maneiras diferentes. Ela pode funcionar como guia, sentinela, bússola e como princípio. Então, dessa forma, guias indicam a rota que devemos seguir, ao passo que as sentinelas nos advertem contra decisões ou caminhos errados. Bússolas nos ajudam a obter orientação e princípios reúnem as ideias abstratas
que resumem vários exemplos encontrados nas Escrituras. Então, a visão aqui do Walter Kaiser Jr. é sobre exatamente aquilo que já dissemos no início, a importância da palavra de Deus e a sua suficiência para conduzir a vida de um cristão. Os escribas e fariseus, eles identificaram no Pentateuco 248 regulamentações positivas. Eles pegaram o Pentateuco e fizeram uma avaliação minuciosa de todos os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, né, do Antigo Testamento. E aí eles identificaram 248 regulamentações positivas, ao passo que eles também identificaram 365 restrições negativas, observando a literalidade do texto. Então, proibições, restrições, advertências, ameaças, né? Ao todo, 613 para observar e também para cumprir toda a lei. Então, um israelita, um judeu, ele tinha que praticamente decorar 613 regulamentações positivas e também negativas para conduzir os seus passos, os seus caminhos, como luz, né, no meio das trevas de um mundo paganizado. Então, eles tinham que decorar e observar todas essas regulamentações. E isso aqui, irmãos, é só um aspecto geral, porque eles criaram outras leis derivadas dessas. Tá? Então, era um absurdo. O fardo que eles colocaram sobre o povo realmente foi um fardo muito pesado. Mas vamos nos limitar apenas aqui ao princípio. Eles identificaram 613 regulamentações para observar. Davi os resumiu a 10, conforme lemos no Salmo 15, versos 2 a 5. Isaías resumiu tudo a 6. Nós lemos isso em Isaías 33, verso 15. Miqueias resumiu apenas 3. O que Deus requer do homem? Aí ele dá lá 3 regulamentações éticas para a vida. Abacuque resumiu a 2 e Amós a 1. Então foi só diminuindo, né? Foi só diminuindo. Contudo, o resumo mais perfeito foi apresentado por Jesus. Jesus, ele disse, segundo o registro de Mateus, capítulo 22, versos 37 ao verso 39, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, com essas palavras, Jesus resume toda a lei. Como que ele faz isso? Ele, como mestre, ele observou o testemunho de Moisés em Deuteronômio, capítulo 5, verso 6. E aqui, o que ele está resumindo são os 4 primeiros mandamentos do Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, em Deuteronômio, capítulo 5, verso 6, Moisés está ali resumindo os 4 primeiros mandamentos sobre amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. Ou amar a Deus em primeiro lugar. Aí, na sequência, Jesus, ele faz uso de Levítico 19, 18, onde nós temos uma síntese dos 6 últimos mandamentos do Decálogo, os quais são: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás o que pertença ao teu próximo. Então, o que Jesus faz? Ele resume toda a lei baseada no resumo da própria lei. Né? Aquele princípio máximo da hermenêutica, que a Escritura interpreta a Escritura, Jesus faz uso dessa ferramenta, desse princípio. Então, lá em Deuteronômio, nós já temos uma síntese dos 4 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e todas as pessoas, e em Levítico 19, 18, a síntese dos 6 últimos mandamentos do Decálogo. Então, assim, Jesus resume toda a lei nesses preceitos. Então, esta é a ética bíblica. Relacionamento com Deus por amor. Isso que é muito importante. Relacionamento com Deus por amor. Então, se Deus
quiser me abençoar ou não quiser me abençoar, se Deus quiser responder minha oração, não quiser responder minha oração, tá? Se Deus quiser me disciplinar, se Deus quiser me beneficiar, né, com alguma expectativa que eu alimento meu coração, isto não alterará o meu amor por Ele. Então, a ética cristã é baseada em um relacionamento por amor a Deus. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Tá? Acima de tudo e todos e pelo próximo como a si mesmo. A ética cristã, ela é fundamentada nesses princípios, nesses fundamentos. Então, ela nos remete aos eventos que ocorreram no Jardim do Éden e visa, pela suficiência de Jesus Cristo, restaurar a raça eleita dos efeitos do pecado. Então, não foi à toa que Deus revelou a Moisés estes preceitos da lei, né? Essas leis, esses 10 mandamentos. Não foi à toa. Então, esses mandamentos, eles visam restaurar aquilo que lá no Éden ocorreu como corrupção. Primeiramente, em relação a Deus. O homem, ele, por causa do pecado, passou a desonrar a singularidade de Deus, passou a desonrar a sua dignidade, o seu testemunho e também a santificação do descanso. Então, os 4 primeiros mandamentos, eles visam a restauração, a reparação, o resgate do homem à base, ao fundamento de um relacionamento com Deus. Tá? Em relação ao homem, desonra das principais autoridades humanas, que são os nossos pais, são as primeiras autoridades sobre as nossas vidas, são os nossos pais. Desonra da vida, desonra do matrimônio, desonra da propriedade privada, desonra da reputação e das conquistas alheias. Os 6 primeiros mandamentos visam reparar essas corrupções herdadas pelo pecado. E assim, restaura a relação com Deus, restaura também a relação com o nosso próximo. A falta de ética está na condição natural do homem. Isso é absolutamente natural para o homem agir assim. Tá? Por causa da experiência do pecado desde o Éden. Dentro de casa é muito fácil percebermos isso. Então, trazendo agora esta verdade para um contexto mais doméstico, veja como nós, de forma tão natural, podemos ferir a ética cristã desses mandamentos dentro de casa. Omissão é uma delas. Quantas vezes não falamos, não quero incomodar o meu filho? Está vendo que o seu filho está fazendo uma coisa errada, está indo para um caminho errado, está estudando, lendo e se sujeitando a influências erradas, aí você fala, não quero incomodar o meu filho. Outro, medo. Superproteção dos filhos por insegurança pessoal. Nós temos, muitas vezes, tanta insegurança que acabamos transferindo isso para os nossos filhos. Os protegemos de tal maneira que eles crescem despreparados para enfrentar o mundo. Eles crescem também inseguros. Que nós somos inseguros e os educamos a ser inseguros. Passamos tantos medos para eles. É medo de cortar um pé, de pegar um bicho no pé, é medo de cair de uma escada, é medo de atravessar uma rua, é medo disso, daquilo. Nós ficamos super protegendo os nossos filhos. Aí eles crescem inseguros, sem saber como lidar com o mundo que eles terão que lidar um dia por conta própria. Tá? Também, insensibilidade, cobranças excessivas, austeras, palavras dirigidas com ofensas, que ferem a dignidade, a moralidade, o senso de valor dos filhos, com xingamentos, com gritos, com repreensões desproporcionais em face de um problema trivial. Cai uma xícara, quebra, por causa de uma xícara que se quebrou, nós colocamos em xeque, nós encurralamos o valor do relacionamento com o nosso filho. Quantas vezes nós não falhamos assim? Perdemos a comunhão dentro de casa por causa de uma xícara que quebrou, um prato que quebrou, uma farinha que caiu no chão e tem que varrer. Como se aquilo fosse mais importante do que o relacionamento. Insensibilidade, pessimismo. Isso nunca vai mudar. Esse menino, essa menina nunca vai mudar. Não vale a pena mais insistir. Eu estou cansado disso aí, né? São problemas que acontecem dentro de casa, conformismo, né? Criança é a si mesmo. E aí nós vamos deixando
os filhos entregues à sorte das suas próprias inclinações pecaminosas. E vamos maquiando comportamentos pecaminosos, falas pecaminosas, né? A maneira como eles muitas vezes se dirigem a nós, afrontando a nossa autoridade, nos desrespeitando como pais, e aí nós vamos maquiando a rebeldia, vamos maquiando o desrespeito, vamos maquiando a desonra, dizendo, não, criança é assim mesmo, né? Criança é assim mesmo. Conformismo, transferência. Eu já fiz a minha parte, agora vamos dar um jeito de levar para a igreja, para um colégio militar, para uma escola cristã, para que façam, porque eu não consigo mais lidar com meu filho, né? Então, transferência de responsabilidade. Nós somos pais e essa é uma responsabilidade que não pode ser transferida, muito embora a igreja e a escola cooperem, assistem, mas elas assessoram, auxiliam. Elas não podem assumir a responsabilidade de criar os nossos filhos e de educá-los. Essa é uma responsabilidade nossa, pessoal nossa. Alienação, né? Nós somos cidadãos dos céus, então começamos a evitar o mundo, as amizades no mundo, a não lidar com as tentações do mundo e ficamos dentro de uma bolha como se essa bolha fosse capaz de nos proteger das provações, das tentações, das afrontas, né? Hoje, conversando com meu sobrinho lá em casa, ele tem quantos anos, André? Quantos anos? 11 anos, né? 11 anos, conversando lá na hora do almoço com ele, ele estava falando sobre a escola anterior dele, que ele tinha um problema lá com um garoto que vivia pegando no pé dele, e ele tinha vontade de voltar para casa todo dia chorando, né? A decepção dele, né? Mas na atual escola, ele está muito feliz, ele está contente, está muito bem. E eu disse para ele, falei assim, olha, em toda escola você vai ter que lidar com colegas que são difíceis de se relacionar. Agora você não tem, mas mais para frente, talvez você vai ter que lidar com isso. Aí ele arregalou o olho, né? Mas é a realidade, gente. Eu disse para ele, olha, em todo lugar, é na escola, é na igreja, é no trabalho, é no supermercado, onde você anda, eu disse para ele, você vai ter que aprender a lidar com relacionamentos difíceis. Né? Nem todas as pessoas pensam como nós, ou são sensíveis e tolerantes com as nossas diferenças. Tem muita gente arrogante, tem muita gente que tem muitos problemas emocionais, são pessoas mal resolvidas, vivem com crise dentro das suas casas, e aí vão refletir isso nas relações fora de casa. Né? São pessoas muitas vezes intransigentes, guiadas por inseguranças, por medos, estão o tempo todo armadas, são preconceituosas, são invejosas, são cobiçosas, não muito diferente da gente. A gente tem que aprender a lidar com relacionamentos difíceis, eu disse para ele, né? Então, essa história de que não, nós vamos viver no céu, então vamos nos afastar do mundo, vamos ficar só em casa e na igreja, e não vamos entrar em contato com o mundo. Gente, a luz tem que brilhar nas trevas. Nós temos que lidar com o mundo. Nós temos que lidar com a oposição à nossa fé. Né? Então, não tem como fugir dessa realidade. Também, orgulho. Não pedirei ajuda para não me expor. Quantos pais já não estão enfrentando problemas graves com seus filhos, graves mesmo, mas eles, assim, não querem pedir ajuda. Já passou da hora de pedir ajuda, de procurar um pastor, um presbítero, maduro, preparado biblicamente, para dizer, olha, eu estou tendo problemas dentro da minha casa. Eu estou tendo problemas com meu filho. Eu já fiz isso, aquilo e tal. O que pensa a respeito disso? Que orientação adicional pode acrescentar à minha experiência que, de repente, você que está envolvido na situação, com as suas emoções afetadas por aquilo que você está vivenciando dentro de casa, expor a uma pessoa que vai proteger a sua privacidade e vai manter isso em ambiente confidencial, isto pode te ajudar, porque o outro não está envolvido emocionalmente com os problemas da sua casa. E ele vai ter uma outra visão que, de repente, pode acrescentar um pouco mais de experiência no seu trato com o filho. Mas, sabe aquela história? Não quero me expor, não quero comprometer ou colocar em risco a minha reputação, então deixa o meu filho se arrebentar, né? E aí você tem que
melhorar cada vez mais as suas estratégias para esconder os seus problemas dentro da sua casa, porque você tem vergonha dos problemas dentro da sua casa. De filhos, às vezes da própria esposa ou do marido, que não temem a Deus, já estão vivendo uma vida mais mundana do que santificada na presença de Deus. Aí você vai escondendo. Só chega uma hora que essa bolha, ó, pum, estoura. Então é melhor, humildemente, recuar, retroceder em algumas posições, humilhar o seu próprio orgulho e pedir ajuda. Mas muitos, por causa de orgulho, não pedem ajuda. E incredulidade, não preciso de Deus. Não preciso pedir ajuda para a igreja, não preciso pedir ajuda para pastor, para presbítero, não preciso da Bíblia, não preciso orar, não preciso de doutrinas. Esse negócio de pecado, isso não existe, né? Isso é legalismo, tudo é legalismo. A gente vai relativizando as coisas, né? A gente vai relativizando e vai deixando a coisa correr. Então, a gente percebe, meus irmãos, que esses problemas da queda, eles afetam profundamente a maneira como nós lidamos com os nossos filhos dentro de casa. Existe um pensador aí, um cristão ortodoxo russo, que foi uma pessoa muito notável na filosofia. Ele dizia o seguinte, que se Deus não existe, todas as coisas são permissíveis. Então, a permissividade, que é uma postura guiada pelo relativismo, ele está dizendo, olha, isso aí é resultado de pessoas que não acreditam em Deus. Incrédulos, né? Que não acreditam em Deus. E aí, quando você não acredita em Deus como um ser santo, absolutamente santo, você afasta esse parâmetro de santidade, aí tudo é permitido, né? Tudo passa a ser permitido. Ética e moralidade podem ser facilmente confundidas. Nós podemos confundir ética com moralidade. A ética vem da língua grega, etike, dentro do contexto da filosofia, e significa crenças morais. Enquanto que moralidade vem do latim, mores, que literalmente significa costume, e descreve, portanto, um comportamento padronizado. Então, ética, nós precisamos entender, se limita mais à questão de princípios, tá? De direção, enquanto a moralidade significa em atos. Então, ética é normativa e se preocupa com as premissas, valores, crenças, convicções. Já a moralidade, ela é descritiva e se preocupa com a evidência da ética nas condutas. A ética define o que as pessoas devem fazer, enquanto a moral descreve como as pessoas devem fazer. A diferença entre elas está entre causa e efeito. Então, a ética é a causa e o seu efeito é o comportamento. As pessoas são guiadas por aquilo que elas acreditam. Sendo assim, o que acreditamos determina o nosso comportamento. Sempre há uma razão, uma motivação, uma intenção que está conduzindo a conduta, o comportamento. Ninguém é neutro ou vítima de suas próprias ações. E aqui, mais uma vez, precisamos definitivamente colocar um X bem grande na afirmação que geralmente nós ouvimos. O pecado é um acidente na vida do crente. Isso não é bíblico. Isso ofende a verdade bíblica. Nós temos que cortar essa afirmação nos nossos lábios. Ninguém é vítima, né, das suas próprias ações ou de circunstâncias externas. Ninguém. Existem bases, obviamente, na Escritura para dizermos que essa afirmação ela não é verdadeira. É possível que até não sejamos capazes de discernir imediatamente os efeitos das nossas ações. Tá? Às vezes você vai agir subestimando numa decisão, num passo, numa ação, os efeitos que isso alcançará lá na frente. E você pode se surpreender com os efeitos e dizer, puxa, eu não queria que isso acontecesse. É o que geralmente, né, a gente quer acreditar, que muitas pessoas estão dizendo, não, o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Tá? Tem que ser um acidente. Certamente o que a pessoa está dizendo muitas vezes nós tomamos ação não medindo os seus efeitos, mas os efeitos gerados, eles foram gerados porque nós demos um passo na falta de sabedoria,
às vezes na precipitação, na levianidade, né, na rebeldia em relação a conselhos ouvidos, e aí quando os efeitos aparecem, nós ficamos arrependidos e surpresos com aquilo que nós mesmos geramos, tá? Então, é possível que até não sejamos capazes de discernir os seus efeitos lá na frente, mas nunca agimos sem uma crença ou um desejo. E Provérbios 4, 23, Mateus 15, 19, Colossenses 3, 5 a 11, que fala dessa natureza da qual muitos comportamentos pecaminosos, inclusive do ponto de vista das emoções, do intelecto, e o próprio Tiago diz na sua epístola, de como nós agimos a partir de um desejo, de uma convicção, de um interesse. E o pecado, ele é dado luz, ele é efetivado a partir do momento que eu me interesso por algo, né, que aparentemente pode não ser tão grave assim, ou que eu não esteja sendo capaz de discernir os seus efeitos lá na frente. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva, ela não certamente mediu o desastre do pecado de desobedecer a Deus ali. Se ela pudesse calcular os efeitos, né, por gerações, de tudo, daquele ato de tomar daquela árvore e comer, certamente ela não teria feito aquilo. Mas o seu ato foi um ato pecaminoso. A culpa é dela e dele. Adão tomou do fruto em desobediência a Deus. E ele foi expulso do jardim. Agora você imagina, se Adão tivesse visualizado todos os efeitos, talvez com um mínimo de razoabilidade, com um mínimo de bom senso, ele não teria, né, deixado de experimentar de todas as árvores do jardim em busca de uma que Deus havia proibido. Só que isso não inocentou Adão. Isso não inocentou Adão. Ele pecou. Ele não foi vítima de circunstâncias, né? A mulher que tu me deste, ela que me deu. Aí a mulher fala, foi a serpente. Isso não isentou o homem da sua responsabilidade moral em face do pecado. Então, na vida de um cristão, não existe pecado por acidente. Existe pecado que precisa ser confessado e tratado diante de Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas condutas diante do Senhor. Tá? A pressão vem, a tentação vem, e nós só cedemos porque nós desejamos vigiar. E aí damos luz ao pecado. A ética cristã é baseada nos valores do reino de Deus e é a antítese das inclinações pecaminosas da natureza humana, guiadas pelos valores e expectativas deste mundo. Então, a ética cristã, ela nos coloca numa rota de oposição em relação aos valores e crenças que existem no mundo. Por isso, irmãos, viver dentro de uma ética cristã não é fácil. Nós temos que lutar com uma natureza inclinada para o pecado, nós temos que lutar contra um ritmo de vida, né? E também crenças que estão presentes no mundo através das relações que nos cercam, e temos que lutar também contra as forças do mal que operam neste mundo. Não é fácil ser cristão. É altamente recompensador porque estamos caminhando rumo a uma esperança. Mas a jornada da vida cristã é uma jornada pautada em luta. E envolve negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e andarmos nos passos de Cristo. É uma experiência de luta. Não há espaço para acomodação. Pelo contrário, nós somos desafiados a sermos transformados, a não nos conformar com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, a ética cristã é baseada nos valores do reino de Deus. Olha o que Paulo diz, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do seu modo de pensar, a sua maneira de enxergar, de interpretar o mundo, a realidade, os seus valores, as suas crenças, os seus interesses. Se esta realidade interna não for mudada, se o coração não for transformado, irmãos, comportamentos modulados por ameaças, por chantagens, por supostos prejuízos lá na frente, eles não perpetuam.
Nós até conseguimos mascarar por um breve tempo, mas não conseguimos sustentar uma realidade comportamental que não reflete o nosso verdadeiro interesse e aquilo que realmente somos a partir de uma autoconvicção. Tá? Então é preciso haver uma transformação interna para que externamente consigamos viver de um modo mais coerente. Em Tiago, capítulo 2, versos 10 a 11, nós lemos: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Porque ao pecar contra a lei, pecamos contra o Deus da lei. Na parábola dos 2 filhos pródigos, lá em Lucas capítulo 15, o filho mais novo, representando os gentios, ele desonrou a Deus, ele desonrou o pai lá na parábola. Pecou contra o pai e contra Deus, ele vai confessar isso depois. Ele desonrou o pai. Só que depois ele vai confessar para o pai o quê? Que ele pecou contra o pai, mas também pecou contra Deus. Então, quando você desonra, né, você quebra o mandamento de honrar o seu pai, por exemplo, você está quebrando o mandamento de honrar a Deus. Não tem como separar essas coisas, né? E tal como o mais velho, representando os judeus. O filho está chegando por uma porta, o outro está saindo pela outra. O pai tem que deixar o filho que acabou de chegar, no momento de preparação para a festa, e tem que ir lá convencer o filho mais velho, que está cheio de autojustiça, pensando que ele deveria receber muito mais do que aquele que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu. Ele também estava desonrando o pai. A ênfase de Jesus foi a mesma de Paulo na Epístola aos Romanos, quando disse: todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há inocentes, não há crentes que estão sendo vitimadas por circunstâncias. Ele foi acidentado, ele pecou porque ele não teve alternativa, porque ele se viu muito pressionado. Paulo está dizendo: todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa tentativa de dizer que o pecado é um acidente é uma maneira de dizer que existem pecados graves e pecados menos graves. É uma tentativa de defender uma suposta inocência nossa. É isso que nos leva, é isso que está por trás. E isso, irmãos, não condiz com a palavra de Deus e inibe a responsabilidade moral de confessar os nossos pecados e nos arrepender deles. Tá? O pecado corrompeu a nossa capacidade de fazer o bem perfeitamente e atendermos satisfatoriamente à exigência ética do reino de Deus. Então, ao sermos cobrados por sua lei, sofremos a culpa da nossa incapacidade, que só pode ser removida pela confiança e intercessão de Cristo. A lei de Deus, ela é perfeita, diz o texto, e restaura a alma. Mas para a restauração da alma, como eu posso atender à lei de Deus? Se a lei de Deus, ela dá testemunho do caráter perfeito de Deus e da sua absoluta santidade, como eu, corrompido pelo pecado, posso atender perfeitamente, satisfazer perfeitamente a justiça de Deus? Não é possível. E aí, diante da lei, o que nos resta? Culpa. Somos expostos às transgressões do nosso próprio coração e dos nossos atos. É isso que a lei faz, ela nos mata, ela nos oprime. É isso que a lei faz, ela nos esmaga e nos faz enxergar a nossa própria culpabilidade. Então, a única possibilidade de ter a justiça de Deus cumprida é se nós confiarmos naquele que assumiu o nosso lugar e satisfez plenamente a justiça de Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Então, não há outro caminho senão confiarmos em Jesus Cristo e andarmos pela fé nele, que na cruz do Calvário, no derramar do seu sangue, nos justificou e nos tornou inocentes na presença de Deus. Isso significa que a ordem de Deus de obedecermos suas leis
Isso não significa que a ordem de Deus de obedecermos suas leis deva ser revogada ou subestimada, porque Cristo intercedeu por nós. Não, não é isso que nós lemos na palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 16, verso 24, nós lemos Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O fato de Jesus interceder por nós na cruz do Calvário não significa que estamos isentos de responsabilidade. Somos exortados a negar a nós mesmos, a proclamar uma luta contra nós mesmos. E aqui, irmãos, é uma autoavaliação. Esqueça quem está do seu lado, esqueça de alguém que porventura você se lembrou aí. Comece a pensar em você. Eu preciso lutar contra mim todos os dias para andar em conformidade com o testemunho do Filho de Deus. Então, o fato de Jesus ter me justificado dos pecados e ter removido a culpa que pesava sobre mim, anulando a condenação, a justa condenação que recebi por causa dos meus muitos pecados, não me isenta da responsabilidade moral de andar em conformidade com o testemunho de Cristo. Em Hebreus 12, 1-2, o autor exorta: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em João 13,15 lemos: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Vocês estão me chamando de mestre? Pois bem, então sigam o meu exemplo. Façam o que eu estou fazendo. Eu estou dando exemplo para vocês. Mas nós muitas vezes queremos ser ouvidos, paparicados. Nós queremos ser mimados, quando nós somos chamados a servir, a negar a nós mesmos, a lutar contra essa natureza horrível que nós carregamos, de orgulho, de autossuperioridade, de achar que somos melhores que o nosso cônjuge, que os nossos filhos. E somos chamados a servir, a servir. E muitas vezes servir, irmãos, compromete a nossa reputação. Nós temos que nos humilhar, como o próprio Jesus fez. Momento de que nós somos pressionados pela natureza a pagar o mal com o mal, a ofensa com a ofensa, a falar mais alto que aquele que está falando alto conosco. É hora que nós precisamos negar a nós mesmos, resistir à nossa natureza, conter as nossas emoções e nos humilhar, pagando o mal com o bem. A ofensa com a cordialidade, com a boa educação, com a gentileza. A avareza com a generosidade. Jesus disse: olha, eu dei exemplo para que vocês façam isso, como eu fiz. Em 1 João 2,6 nós lemos: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então nós estamos unidos a Deus por meio de Cristo? Sim. Qual que é a nossa responsabilidade moral? Andar como Cristo andou. Uma simples transgressão da nossa parte nos expõe a julgamento. A violação, considerada mais insignificante, é capaz de nos submeter à ira justa de Deus. Daí porque somos ensinados a confessar a Deus os nossos pecados, irmãos. Os efeitos eternos dos nossos pecados, eles já foram anulados pela obra expiatória de Jesus Cristo. No entanto, até que seja dia perfeito, até que Jesus volte para resgatar o seu povo, nós cometemos pecados. E esses pecados, eles têm efeitos temporários, de ofensa a Deus, de ofensa aos nossos irmãos. E a Bíblia nos ensina ao quê? Pedir perdão a Deus pelos pecados que nós cometemos. Isso é importante para o tratamento da nossa própria natureza. É importante que nós reparemos as emoções e os prejuízos materiais que muitas vezes causamos no próximo por causa da nossa postura, da nossa conduta inadequada também. E ao tentar evitar o pecado, sem uma compreensão da graça de Deus, da mediação de Jesus e da ação do Espírito Santo, corremos um grande risco de nos tornar rigidamente limitados por diretrizes moralistas externas em nossas relações. Bom, o pecado é algo ruim, estamos convencidos disso. Então eu vou lutar contra o pecado. Eu tenho responsabilidade moral de abandonar o pecado e de andar isento do pecado. Aí nós corremos um grande risco quando nós não consideramos a suficiência de Jesus, quando não consideramos a graça de Deus, quando não consideramos
também a ação do Espírito Santo. E queremos agir por conta própria. Aí queremos confiar mais nos nossos esforços e nas nossas disciplinas religiosas. Aí o que acontece? Nós corremos um risco, quando desprezamos a graça de Deus, a mediação de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, corremos um risco de fugir do errado, nos tornar legalistas. Ou de acharmos que fugindo do errado, nós estamos tão corretos a ponto de agir como os fariseus, expondo uma falsa moralidade. Fora de casa, pessoas bem-sucedidas, prósperas nas suas ações, nas suas articulações, nas suas relações. Mas dentro de casa é um desastre, é um fracassado. É uma pessoa que ninguém deseja imitar e o seu testemunho não inspira ninguém a andar mais próximo com Deus. Aí vive um falso moralismo, né? Então, são dois extremos. Quando nós nos esquecemos da graça divina, nós desprezamos ou subestimamos a ação expiatória de Jesus. É Ele quem intercede por nós, é Ele quem garante para nós o perdão, é Ele quem inspira a nossa conduta, e até quando nós até mesmo desconsideramos a ação do Espírito Santo, pois é Ele que nos dá consciência do pecado, é Ele quem estimula o nosso coração a andar em conformidade com os ensinamentos de Jesus Cristo. É Ele quem nos santifica pela palavra. E aí passamos a confiar mais na nossa inteligência, mais na nossa capacidade, na nossa habilidade, mais no nosso histórico, mais no nosso currículo, e passamos a viver de modo idólatra, né? Considerando que nós assumimos agora o controle da nossa vida e somos capazes de fugir do pecado e viver uma vida santa, quando na verdade, eu até hoje, nos meus anos de vida cristã, nunca vi uma pessoa que se afirma, né, como sendo a mais correta que as outras, ter uma vida coerente. Geralmente são pessoas que vivem um duplo testemunho, um dentro de casa e outro fora de casa, né? E, infelizmente, é assim que geralmente eu tenho visto. Pais cristãos devem conhecer e empreender todo o esforço a favor da integridade moral de seus filhos, definindo padrões éticos e morais aprovados pela palavra de Deus. Contudo, muitos acabam encontrando muitas dificuldades. Óbvio, né? Não é fácil educar os nossos filhos. Não é fácil. Porque no esforço de afastar nossos filhos do que é errado, acabamos os sufocando com regras excessivas, os impedindo de desenvolver consciência própria da ética bíblica e a confiança pessoal para resistirem voluntariamente às tentações morais deste mundo. Então, eles andam corretamente quando eles estão próximos de nós, porque estão acostumados, estão confiantes também na nossa capacidade de protegê-los de determinadas tentações. Mas quando eles estiverem afastados de nós, quando eles se casarem, quando eles construírem as suas vidas, será que eles vão ser capazes de agora, por conta deles, de resistirem às tentações por uma relação nutrida pela palavra com Deus, pela fé em Jesus Cristo, pela dependência da ação do Espírito Santo? O quadro seguinte ilustra o nosso dilema. Pecado de um lado, virtude do outro lado, e no meio uma zona de intersecção, né? Uma zona em que os dois polos, eles se cruzam. O retângulo preto representa o pecado ou a impiedade, o branco a virtude ou a retidão, e o cinza, essa zona de intersecção. Aqui, o cinza chama a nossa atenção para duas dificuldades. Primeira, o que nós chamamos na ética cristã de adiáfora, coisas que em si mesmas são eticamente neutras. Por exemplo, tipo de vestimenta, dietas, penteados, adornos pessoais, preferência por cores, passatempos. E aí, se nós não tivermos o cuidado, nós levamos a adiáfora para o extremo de querer controlar essas coisas. Essas coisas são neutras. Então, se você corta o cabelo curto, ou se você deixa crescer, isso em si não significa pecado. São coisas neutras, em que na liberdade cristã temos à nossa disposição de, se quiser colocar um cabelo... Eu mesmo já tive cabelo grande, né? Quando eu morava nos Estados Unidos, meu cabelo era no ombro. Eu sei o que é fazer isso aqui, ó.
Jogar o cabelo para cima, né? Eu sei que quer tomar banho e fazer isso aqui, ó. Torcer o cabelo, né? Aí, hora de voltar para o Brasil, na cultura brasileira, as pessoas têm uma tendência de julgar mais a aparência do que o caráter. Aí eu falei, cortei o cabelo, vim para cá com o cabelo curtinho, né? Mas eu já tive o cabelo de forma quadrada, né? Eu já cheguei a rapar no zero aqui atrás, Jesus com uma cruz, né? Irmãos, são coisas que a gente faz, depois a gente desfaz, faz de novo. Tem gente que gosta de pintar o cabelo de loiro, né, de amarelo. Tem gente que gosta de pintar o cabelo de ruivo. Tem gente que gosta de pintar o cabelo de preto para esconder um pouco o grisado, né, o grisalho. Tudo bem aí, né? Mas se pintar o cabelo de verde, por que que o preto pode e o verde não pode? Perceba, irmãos, são coisas que são neutras e nessas horas, por uma falta de bom senso, de maturidade, nós entramos em crise. Aí fala, meu Deus, está andando em pecado. Olha a cor do cabelo daquela moça. Olha a cor do cabelo daquele moço. Pintou a barba, olha que coisa horrível, pintou a barba de laranjado, né? Então, você não pode falar que é pecado. Você pode até não gostar e achar até ridículo, né? Para o seu padrão. Mas você não pode falar que é pecado. São coisas que são neutras, tipo de vestimenta, penteado. Tem gente que não come carne. Eu amo carne. Não, eu gosto mais de carne. Carne bovina. Bem assada. Eu amo carne. Tem gente que não gosta de carne. É um escândalo comer carne bovina, carne animal. É só vegetais. Beleza, tranquilo, vamos lá, né? Vamos seguir em frente. Mas também nós temos uma confusão nessa zona de intersecção entre um extremo e o outro, e é aqui que nós vivemos, uma verdadeira confusão em que coisas em que estamos inseguros a respeito de serem certas ou erradas, as quais provam que a vida e o indivíduo se relacionam de modo complexo. As coisas não são tão simples como nós gostaríamos que fosse. E às vezes, no afã de dar uma resposta, a gente acaba violando certas liberdades que a própria Escritura dá. Quando nós não somos permissivos com aquilo que a Escritura claramente descreve como pecaminoso. Então, essa zona de intersecção, ela não é simples. Os seres humanos são complexos e, portanto, eles criam relações complexas com o mundo. E cada indivíduo precisa ser olhado de uma maneira muito cuidadosa. As coisas não são assim tão simples, né? As coisas são tão simples. E de identificar e distinguir o certo e o errado é uma preocupação legítima. Querer dar resposta para cada uma dessas demandas. Isso é legítimo. Mas recorrer a isso de modo simplista nos expõe ao sério risco de falar o que Deus não falou e exigir aquilo que Deus não exigiu. Sério risco. Né? A gente começa a exigir que as pessoas andem em conformidade com o que nós queremos que elas andem, sem nos pautar na palavra de Deus, que é o verdadeiro fundamento da ética cristã. Consideremos o testemunho bíblico de que o certo e o errado nem sempre são absolutos. Crenças essenciais, sim. Particularidades culturais, não. Não são. Aqui, por exemplo, no nosso contexto, nós pregamos no púlpito com o terno, né? Fechado, gravata e tudo. Abrimos as escrituras, lemos, explicamos minuciosamente. Mas quando você sai desse contexto e vai para uma cultura, como nós já estivemos eu já estive 5 vezes, mas os irmãos da nossa igreja aqui, muitos já foram várias outras vezes, para a comunidade quilombola lá em Silêncio, no Pará, lá já não pode ser assim. Você já tem que ter uma linguagem mais simples, mais oral. Você estuda o texto, explica o texto de uma maneira mais clara, mais prática, porque a linguagem daquela cultura exige essa modalidade. Exige essa modalidade. Aqui nós não pulamos, não dançamos na hora do culto. Aí no Peru, quantas e quantas vezes lá no Peru, nas comunidades quechuas, o povo dançando com vários instrumentos musicais e aquele ambiente contagiante de louvor. Nos Estados Unidos, chegamos lá, uma vez fomos uma igreja norte-americana, lá uma igreja de negros. Quando nós chegamos, fomos em igrejas lá de americanos brancos e americanos negros. Americano branco, você chega, é tudo, né, muito bem planejado, tudo certinho, tal, aquele ambiente sereno, tal, você senta, fica até com medo de errar no seu passo.
Aí nós fomos uma vez numa igreja americana, uma igreja de negro. Aí nós já chegamos, já tinha uma senhora desse tamanho, um chapeuzão colorido na porta, e já veio, já me abraçou com aquele carinho, e já deu um leque, estava distribuindo leque. Quando ela estava distribuindo um leque, eu falei, rapaz, o bicho vai pegar lá dentro. Mas não deu outra. Rapaz, eles começaram a dançar e a pular e cantar, e muito instrumento, e o pastor pregando, enquanto o rapaz tocando o órgão, e aquele negócio e tudo. E ali você não dá conta, não. Né? Quando uma distraçãozinha, você já está pulando, já está fazendo igual eles, assim, ó. Então, irmãos, questões essenciais da palavra de Deus são absolutas, isso são questões inegociáveis, não se discute, é isso que nos torna como um só povo na face da terra. Questões particulares, culturais, expressões culturais, irmãos, precisamos exercer o amor uns pelos outros, tá? Exemplo, honrar os pais é um dever absoluto, certo? Certo? Como honrar os pais? Isso pode variar. E nós temos exemplos nas Escrituras e os textos estão aí. Outro exemplo, idolatria é pecado? Claro, isso não se discute, idolatria é pecado, isso está definido, né? Agora, consumir alimento da idolatria nem sempre é idolatria. É Paulo quem diz isso em 1 Coríntios 8, ainda no capítulo 10, versos 28 a verso 33. Ele mesmo diz, olha, comer essas comidas que vêm dos templos pagãos lá dos idólatras, em nada isso nos encomenda a Deus. Mas por causa da mentalidade daqueles que são fracos, então abra mão disso. E ele vai dar o exemplo em todo o capítulo 9 de como ele abriu mão dos seus direitos para ganhar o máximo possível de livres, de aqueles que ele chama da lei, e aqueles que são os sem lei, os gentios. E ele vai terminar lá no verso 23 do capítulo 9 de 1 Coríntios, dizendo, tudo faço por causa do evangelho, a fim de me tornar cooperador com eles. Só que quando você vai no capítulo 10, lá no capítulo 9 ele diz, olha, em nada isso nos encomenda a Deus. Mas quando você vai lá para o capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 28 ao verso 33, ele vai dizer, olha, vocês não podem comer da mesa do Senhor e ao mesmo tempo da mesa dos demônios. Veja como as coisas variam. As coisas não são tão simples assim. Exemplo 3, se divertir não é errado. Ou é, gente? Jogar futebol para algumas igrejas é pecado. Né? Nos divertir não é errado. Não é errado. Mas priorizar a diversão entre outras necessidades pode se tornar um problema sério. Pode ser errado. Quando você coloca a diversão acima da responsabilidade pelo cuidado da sua casa e, inclusive, da própria necessidade de participarmos de cultos públicos, isso sim pode se tornar um problema. Para maior compreensão, leia depois Romanos 14, de 1 a 23 e 1 Coríntios 9, de 19 a 23, que Paulo trata sobre exatamente essa zona de intersecção entre o extremo do errado, do pecado, e o outro extremo em que tudo é permitido. E ele trata exatamente como o crente deve lidar com esta zona cinzenta aí. Revelação bíblica. A base inabalável para conhecermos o verdadeiro, o bom, o correto, é a revelação bíblica de Deus. A vida cristã não é um sistema de vida baseada em especulações ou em conveniências particulares. Pelo contrário, pelas Escrituras temos a revelação de quem Deus é, do que lhe agrada e ordens claras para a vida. O abandono dessa revelação tem levado a nossa cultura ao caos da ética e também na moralidade. Tá? Abandonou a palavra de Deus, aí tudo passa a ser relativizado. Deus não nos deu normas detalhadas que tornam as decisões éticas fáceis, mas também não nos deixou no escuro para decidirmos com base em especulações. A ética cristã A ética envolve a questão de autoridade e, como cristãos, vivemos em submissão a Deus. Tá? Aí nós temos aqui uma ética que nós chamamos de antropocêntrica, quando a vontade do homem é o padrão. Tá? Nós chamamos isso também de autonomia. E teocêntrica, quando a vontade revelada de Deus é o padrão, que nós chamamos de não autonomia, mas de teonomia.
Então, a autonomia, ela afirma que o homem estabelece seus próprios valores morais e presta conta somente a si mesmo. Sabe aquela história? Não devo satisfação para ninguém? Essa é uma afirmação de autonomia. Eu não dependo de ninguém, não devo satisfação para ninguém, eu faço da minha vida o que eu quero e ponto final. Então, isso é uma pessoa que vive uma suposta autonomia, como se ela não estivesse debaixo da autoridade de ninguém, como se ela vivesse isolada e não em uma comunidade. A teonomia afirma que Deus estabelece os valores morais para o homem. Então, existe alguém que faz isso por nós. É ele quem estabelece isso para nós. Teonomia, teos, Deus, e nomos, lei. Então, Deus é quem estabelece as normas. Quando falamos em teonomia, falamos de um tipo de heteronomia, pois as normas de um guiam os demais. A distinção entre autonomia e teonomia está no conflito mais fundamental da humanidade. Quando a teonomia é abandonada, quando nós desprezamos as leis de Deus, as diretrizes de Deus, as orientações divinas expostas nas Escrituras Sagradas em favor da autonomia, o homem peca, pois ela nega se sujeitar a Deus e ao próximo. E geralmente o homem assume a autonomia em defesa da sua liberdade, mas ela nunca é absoluta. O homem nunca é livre, totalmente. Tá? Eu posso me livrar de alguns chatos, mas eu não posso me livrar de um patrão, eu não posso me livrar dos deveres tributários, eu não posso me livrar das responsabilidades familiares. Nós sempre estamos debaixo da autoridade de alguém. Tá? Sempre. Você não pode sair por aí atravessando o sinal vermelho, passando por cima das pessoas, porque você quer. Porque você está debaixo da autoridade do Estado, que impõe regras que devem ser observadas e obedecidas. Tá? Então não existe autonomia absoluta. Né? Não existe isso. Deus deu liberdade ao homem, mas essa liberdade tem limites. Nossa liberdade nunca nos leva à completa autonomia. Essa tentativa foi letal para o homem no Éden e ainda é para pais e filhos quando ignoram a revelação bíblica. A lei de Deus é orientada fundamentalmente e propositalmente a pessoas. Isolar a lei de pessoas é o caminho do legalismo e da falsa religião. Que a lei passa a ser mais importante, o cumprimento de regras passa a ser mais importante. Não o afeto, não o cuidado, não o sentimento, não a preocupação. Antes de Deus dar as leis a Moisés, ele se preocupou em fazer uma apresentação pessoal. Veja como está no texto. Eu sou. Primeiro Deus ele se apresenta, eu sou Deus, o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Depois que ele faz uma apresentação de quem ele é que ele vai exigir. Não terás, e mais aí, não terás, não terás, não. Mas antes ele primeiro faz uma apresentação sobre quem ele é. Isto não é lei por amor à lei, e sim por amor a pessoas. Então, as leis existem, as regras existem, para quê? Para nos ensinar a amar a Deus de todo o nosso coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Se a lei está impedindo que amemos a Deus e amemos o nosso próximo, nós estamos amando a lei e não pessoas através delas. Nós estamos cuidando mais da lei do que de pessoas. Então, as leis, as regras existem para nos ensinar a sermos tementes a Deus, a amarmos a Deus e a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Que essas verdades sejam aplicadas na vida de cada um de nós, a começar de mim mesmo. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esta oportunidade de refletir sobre verdades da Tua Palavra e também, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dás de, à luz dessas verdades, regularmos a maneira de lidar, ó Deus, uns com os outros, especialmente com o Senhor. Nós queremos aprender a Te amar mais e mais, e amar também, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, mais e mais. Não desprovidos, não independentes, não a parte das leis estabelecidas, dos princípios estabelecidos, das normas estabelecidas, mas a partir delas, regulando a nossa natureza, disciplinando as nossas inclinações pecaminosas,
para sermos mais afetuosos, mais zelosos, mais respeitosos, mais, ó Deus, dispostos a honrar aqueles, ó Deus, que o Senhor colocou no nosso próximo a nós, especialmente o nome do Senhor que professamos crer. Nós te pedimos a tua bênção e rogamos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.